Deus seja louvado, Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Eu sou o pastor Michel Mendonça e estou aqui para compartilhar uma palavra com você. Se você já é inscrito no meu canal, meu muito obrigado. Que você possa compartilhar os vídeos. Se você não é inscrito no meu canal, eu convido você para se inscrever no meu canal, deixar o seu like, compartilhar os vídeos com as pessoas, com outras pessoas. Eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada no nome do Senhor Jesus. Meu compromisso aqui é ministrar a palavra de Deus, é abençoar a sua vida. E hoje, o texto de hoje é um texto, podemos dizer assim, polêmico. Não há uma clareza no texto e por isso há algumas interpretações. Vou passar para você aquilo que eu tenho entendido. Espero que ajude você, certo? A palavra de hoje está registrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, onde Samuel lhe consulta uma feiticeira, a feiticeira de Endor. Era extremamente proibido o povo de Deus consultar os mortos. Até a palavra de Deus nos relata que Saul havia expulsado os necromantes e os adivinhos, então não poderia. Mas Saul estava tão fora da presença de Deus, que ele se encontrou numa situação de desespero. E a Bíblia diz que ele consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Está em 1 Samuel 28:6. Consultou Saul ao Senhor. Eu não sei se eu falei Samuel, se falei Samuel, me perdoa. Saul consultou ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim e nem por profetas. Então, Deus não respondeu a Saul, ao rei Saul. Então, ele foi consultar uma necromante, ele foi consultar uma feiticeira. E ele se disfarça então, ele não foi como rei, ele foi disfarçado. Mas aí, quando ele chegou diante da necromante lá, da feiticeira, ele disse, olha, ela perguntou, quem você quer que eu faça subir? E ele disse, Samuel. E quando ela vê ali o espírito subindo, ela se assusta. E ela então percebe que quem estava ali falando com ela era o próprio rei. E aí o rei falou, não, fica em paz, fica tranquila. Então, no versículo 11, perguntou ela, quem quer que você faça, quem que você quer que faça subir? E ele disse, Samuel. No 12 diz, quando a mulher viu a Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul, por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei, não temas, o que vês? Disse a mulher, vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele, como é a sua figura? Disse ela, vem subindo o ancião e está vestido com uma capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então, como eu já havia comentado, quando ele pede para que ela fizesse subir Samuel, e ela vê, e ela então percebe que era o rei que estava ali. E ele disse, não temas, fica tranquila, que nada de mal vai acontecer. Em outras palavras, ele estava dizendo. Então a Bíblia diz, queridos, que Saul perguntou para ela, como é a sua aparência? Aí ela disse, vem subindo um ancião e está vestindo uma capa. Ela viu um ancião que estava vestindo uma capa. A Bíblia diz, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E aí a Bíblia diz, disse Samuel a Saul, e assim segue o relato bíblico. Então dá a entender realmente que era Samuel. Só que
eu não acredito que era Samuel. Embora o autor bíblico aqui fala que é Samuel, eu, pastor Michel, não acredito que era Samuel. Por quê? Porque não há ligação, não há comunicação com os mortos. Há em casos especiais, eu tenho que ser honesto com você aqui, eu tenho que ser bem claro, tenho que ser honesto. Há em casos especiais, conforme a vontade, conforme o propósito de Deus, como aconteceu com Moisés lá no Monte da Transfiguração. Apareceu no Monte da Transfiguração a Jesus, apareceu Moisés e Elias, um representando, os profetas e o outro representando a lei. E a Bíblia diz, a lei e os profetas dão testemunho de Cristo, glória, aleluia. Então, no caso, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Então, em casos especiais, isso pode acontecer, mas em casos especiais, segundo a vontade e o propósito de Deus, como aconteceu lá no caso de Moisés. Moisés já havia morrido e Moisés aparece então lá no Monte da Transfiguração. Mas, repito, é somente em casos especiais, conforme a vontade e o propósito de Deus. Normalmente isso não acontece. Então, na minha maneira de ver, pelo conhecimento que eu tenho, não sou dono da verdade, mas pelo entendimento que eu tenho, seria impossível para aquela mulher fazer subir o espírito do profeta Samuel. Ela não era uma mulher de Deus, era uma feiticeira. Então, na minha maneira de ver, não era o espírito de Samuel de fato. A Bíblia diz que quando ela viu um ancião que estava com uma capa. A Bíblia diz que entendendo Saul que era Samuel, ele entendeu que era Samuel. Não quer dizer de fato que era o espírito do profeta Samuel. Saul que entendeu que era Samuel. Então, na minha maneira de ver, não era o espírito do profeta Samuel. Ela viu o ancião vestido com capa e a Bíblia diz que Saul entendeu que era Samuel. Mas eu não entendo que era de fato que era Samuel. Eu entendo que era um espírito enganador que se disfarçou do profeta Samuel para enganar. Então, a Bíblia diz que o inimigo se transforma em anjo de luz e ele engana a vida das pessoas. Então, não há comunicação com os mortos. Não há. Certo? Então, espero que tenha ajudado você. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Deus te abençoe.